gente esteja, logicamente, sinalizando também que eu vou deixar o material gravado, porque aí a gente vai começar a falar dos nossos momentos aí que a gente vai ter, e é importante também que a gente está chegando aí na nossa reta final dentro do nosso cronograma, né? Então, acho que todo mundo aí, entre mortos e feridos, conseguiu alcançar, mesmo com toda a dificuldade que nós tivemos aí por conta dessa situação da pandemia, vocês conseguiram se organizar para poder estar alcançando as ações de vocês. Muita gente conseguiu revisar bem o trabalho, especialmente a parte financeira. Tá? E agora é o momento de a gente começar a dar os retoques finais dentro desse material. Então, é óbvio que algumas coisas a gente vai sugerir para que vocês possam estar fazendo isso aí de uma maneira bem concisa. Tá? E eu acho que é legal, porque vocês fazem um processo, e aliás todo o trabalho acadêmico, ele é como uma redação, né? Ele é uma grande redação, né? Ela tem um início, um meio e um fim, né? Então, lógico que o trabalho de vocês também perpassa por essas etapas. E aí, quando a gente fala num processo de orientação, mesmo que indireto, até porque vocês têm a figura dos orientadores de vocês que fazem a condução da parte técnica, né? Eu aqui só estou cuidando basicamente de informações com relação a alguns ajustes e arestas e orientações genéricas que servem a todos, né? É importante que vocês, logicamente, cuidem, né, de alguns elementos bem importantes para agora a gente ter uma cara, dar uma estética a esse projeto, né? A primeira parte da estética, e agora é hora de começar a finalizar, né, com relação aos elementos pré-textuais. Né? Muitos de vocês já começaram, né? Alguns já fizeram, inclusive, né? Então, agora vocês têm que colocar em ordem essa diretriz, ajustar esse material, porque ali você tem lista de abreviaturas, você tem lista de quadros, tabelas, de imagens, vocês têm epígrafe, dedicatória, tem sumário. Então, tem muita coisa ali agora que vocês têm que começar já a organizar, caso vocês não tenham começado a fazer. Até porque também eu entendo que é um processo que vocês tinham que construir o material, né? Então, muita coisa ali não tinha como vocês enumerarem, elencarem, justamente por conta dessas questões. Mas agora que já se finda quase o ciclo e a gente também quase finda os trabalhos de vocês, é hora de começar a pensar nesses detalhes. Então, remontar o trabalho e colocar isso aí dentro do projeto é muito importante. Eu vou lembrar a vocês que existe uma ordem para a numeração dessas páginas e contagem, tá? E, logicamente, para facilitar, às vezes, talvez, o trabalho, vocês podem juntar esses elementos pré-textuais todos no projeto, tá? Ou vocês podem deixar eles separados do corpo teórico do trabalho, do conteúdo todo do trabalho de vocês. E por que eu falo isso? Porque, normalmente, vocês devem perceber que a primeira página do trabalho, ou seja, a capa do trabalho, né? Que é onde tem a identificação de vocês, instituição, nome do projeto, ano de confecção e tudo mais, ele não tem numeração a página, né? Então, apesar dela teoricamente contar, né? Então, vocês têm que começar a entender que vocês vão ter que fazer uma organização dessa contagem. Por que também eu sugiro que vocês deixem o elemento pré-textual separado dos outros elementos? Porque vocês vão contar as páginas, mas elas não aparecem a numeração. Então, assim, normalmente no Word ou algum outro editor de texto que você esteja usando, WPS, LibreOffice ou qualquer outro que você esteja utilizando aí, geralmente ele só permite que vocês contem, porém não enumerem a primeira página. Geralmente a primeira página fica diferente. Ou vocês mudarem entre páginas, mudar a configuração entre páginas pares e ímpares. Normalmente é o que acontece. Então, eu sugiro que vocês dissociem o elemento pré-textual, aquele material pré-textual que eu passei para vocês,
do conteúdo de vocês teórico, né? Do corpo do trabalho propriamente dito. Tá? Dito isso, vocês vão contar normalmente a partir da folha de rosto a paginação. Então, vocês vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, número de páginas que tiver lá dentro do elemento pré-textual. E, logicamente, sei lá, que seja 9 páginas, por exemplo, que vocês contem. A página 10 seria a página da introdução do trabalho de vocês já no referencial teórico, né? Que é o primeiro elemento do trabalho do sumário. Então, essa primeira página do trabalho também, normalmente, ela não é numerada, ela é diferente das demais. Depois você vai colocar a numeração. Então, você vai iniciar a numeração na página posterior ao elemento pré-textual. Então, por isso que eu falo para vocês poderem fazer ele separado, porque vocês têm que contar, porém, vocês não têm que... essa numeração não pode aparecer, né? Então, é legal vocês já pensarem nessa dica. E depois, quando vocês fizerem os 2 arquivos, vocês podem juntar esses 2 arquivos em PDF, tá? Então, vocês mandam. Eu vou pedir para que vocês separem, vocês vão receber as orientações sobre como vocês vão entregar esse trabalho para a gente, tá? Normalmente, eu peço que vocês mandem a versão em um Word, vocês vão mandar o elemento pré-textual separado do corpo teórico e vocês vão mandar um PDF unificado. Então, vocês vão converter esses 2 arquivos em PDF e depois vão juntar os 2 PDFs, tá? Também é importante lembrar que o trabalho de vocês tem uma identificação de ficha catalográfica. Então, assim que ele tiver concluído, lógico, quando vocês forem apresentar na biblioteca, entregar a versão, porque geralmente pede-se para que fique arquivado uma versão digital e uma versão impressa, né? Normalmente, via de regra, é isso, né? Não sei se houve alguma mudança com relação a essa questão, a essa diretriz. Vocês vão pegar o que a gente chama, vocês vão solicitar a ficha catalográfica para vocês poderem colocar a identificação dentro do trabalho de vocês. Tá? Então, essas orientações vocês vão receber para que vocês possam fechar o trabalho, a entrega junto ao material na biblioteca. E, logicamente, essa é a última etapa pela qual vocês têm que fazer, porque depois da banca, depois das revisões, vocês vão entregar esse material e vão fazer as solicitações necessárias. Aí eu vou pegar essas orientações gerais, tá? E vou também estar passando isso para vocês poderem estar fazendo esse detalhe. Outra coisa importante, até aqui, gente, está tudo certo? Tá claro? Isso aí, eu acho que, não sei se de repente alguém tinha alguma dúvida, mas uma dica que pode ser útil, né? Para vocês poderem estar fazendo esse primeiro momento de ajustes, tá? Então, tem alguma coisa para falar aí, Patrícia? Hein? Por mim, tá tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, meninas? José, certo aí? Bom, outra parte importante que eu quero falar com vocês, e que eu preciso, logicamente, falar com vocês, é com relação agora à questão da formatação do trabalho de vocês. Tá? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que fazer, o corpo teórico do trabalho de vocês já está pronto, né? A parte financeira vocês estão acabando. Então, agora é hora de chegar nas considerações finais ou nas conclusões, seja lá o termo que a gente adotar. Eu sugiro que sejam dadas as considerações finais. Mas, salvo me engano, aqui nos manuais da instituição, eles adotam como conclusão, né? O termo, não, considerações finais mesmo. Então, o trabalho de vocês, e aí eu vou explicar para vocês a diferença de uma conclusão para uma consideração final, antes da gente chegar no outro ponto que eu quero falar. Nenhum trabalho acadêmico se conclui. O único que se conclui é tese de doutorado. Tá? Então, assim, porque, logicamente, a pessoa está criando um produto inovador em detrimento, ou um produto, ou uma discussão, ou algo que ele chegou a uma nova conclusão sobre aquela questão. Salvo essa linha, nenhum outro trabalho acadêmico se conclui. Tá? Então, você tem considerações finais sobre o trabalho de vocês. Tá? Então, é um elemento muito importante. Então, lembrem-se desse termozinho, que é o último ponto do trabalho de vocês, e é justamente que é legal vocês lembrarem. Tá? As considerações finais, eu vou falar um pouquinho dela, porque eu vou precisar dos dados do sumário executivo. E aí a gente vai dar a informação da introdução do sumário executivo e até da introdução teórica, do campo teórico do trabalho de vocês. Mas a gente vai remontar isso aí.
tá? E depois eu vou falar sobre a figura do resumo, tá? Porque agora é a hora de a gente começar a pensar na figura do resumo. Bom, mas voltando ao corpo teórico do trabalho, eu quero lembrar a vocês que eu preciso que vocês façam primeiro uma checagem das referências todas do trabalho de vocês. Todas as referências bibliográficas que vocês encontraram no corpo do trabalho, vocês desenvolveram, elas têm que estar devidamente listadas dentro do trabalho de vocês, nas referências, tá? Lembrando que as referências têm que estar em consonância com a ABNT 6023, que é uma norma de referenciação de trabalhos, tá, acadêmicos. Então, seja independente da fonte da onde vocês tiraram, existem várias técnicas ou várias orientações para a composição dessa formatação aí, dessas referências. Então, lembrar isso de extremamente importância. O trabalho de vocês que conste na referência, que está no corpo teórico do trabalho de vocês, tem que automaticamente estar constando nas referências. Ah, mas eu tenho uma referência igual no trabalho. A norma BNT 6023, se vocês tiraram pedaços de trechos de trabalhos do mesmo material, vocês podem citar, né, novamente isso de alguma forma. Tem um formato lá para vocês citarem quando vocês usam a mesma referência em vários momentos, tá? Então, é importante vocês lembrarem. Deixa eu ver aqui. Gente, quando a internet de vocês não estiver boa, tranquilo, estou vendo aqui no chat aqui, mas só para a gente poder tá tranquilo, pode voltar, cai e volta, não tem problema nenhum. Vamos conectando. O importante é que a gente esteja aí e depois, quando o sinal de vocês estiver melhor, vocês vão me avisando. Vocês vão acessando depois a aula e, logicamente, acessem depois o material que vai ficar gravado e disponibilizado na plataforma. Voltando à questão das referências. Então, é importante que vocês façam essa checagem, tá? E vejam na norma como você usa essa referência. Se vocês estiverem não estiverem se sentindo confortáveis em olhar a norma, vocês podem olhar também o manual que a gente fez para o TCC, que a gente mandou para vocês, para elaboração, que lá também tem normas de como vocês vão tratar, seja a citação, seja a referenciação. Então, agora é a hora de vocês fazerem esse batimento, né? Se vocês não foram lá, fizeram a citação dentro do corpo do trabalho e não colaram, né, a referência lá embaixo, agora é a hora de fazer esse ajuste, tá? Então, agora é a hora de checar e fazer um por um, tá? Então, vamos pegar e vamos revisar isso, porque daqui a pouco vai ter que entrar a etapa final do trabalho, ele tem que vir pelo menos pronto para ir para a banca, tá? Então, independente disso, já é um momento importante para vocês. E aí, logicamente, vocês também aproveitem, verifiquem se vocês fizeram a citação correta, de maneira correta, né, a informação da citação. Se vocês utilizaram a citação indireta, se está devidamente referenciado, sendo uma citação direta de curta, se vocês marcaram aonde começa, onde inicia a citação dentro do corpo do parágrafo. Se não, se for uma citação longa, se vocês fizeram o recuo devido à redução de fonte, se vocês acertaram a informação de paginação e por aí vai. Então, esses elementos fazem parte do trabalho de vocês, da revisão do trabalho de vocês, tá? E é de extrema importância que vocês consigam estar falando exatamente sobre isso aí e revisando isso, tá? Então, tem que colocar lá, até porque eu não sou muito chato com isso, tá? Eu, particularmente, até eu deveria ser mais não consciencioso, minto, deveria ser mais rigoroso com isso, tá? Mas tem professor que faz questão na banca de olhar o trabalho, se o que vocês referenciaram está devidamente constando lá. E, lógico, isso tem ponto, isso pontua dentro da defesa, pontua no conteúdo escrito do trabalho e por aí vai. Então, é importante que vocês façam essa revisão. Paralelo a isso, né, verificar a questão da tabulação dentro do trabalho, então, as margens dentro do trabalho, a adequação entre o que é coluna e quadro e o que é gráfico, a forma e a numeração de cada um desses elementos que vocês estão colocando como são elementos auxiliares, né,
dentro do texto do trabalho, e vocês vão precisar disso. Caine, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Vocês vão precisar disso para poder estar fazendo esse ajuste aí e finalizar, porque aí o trabalho estando formatado dentro do margeamento, espaçamento de linha e por aí vai, vocês vão conseguindo fazer a arrumação. Lembrar que a fonte sugerida é a Arial, tá? Então, salvo me engano, acho que também tem a opção de usar a Times New Roman, mas eu acho que a maioria dos trabalhos aqui são Arial e eu acho que a gente deve manter esse mesmo padrão, tá? Então, vamos tentar manter essa linha, tá bom? Para poder não ter nenhum problema e ficar tudo igual, todo mundo com o mesmo parâmetro visual, tá? Isso é um elemento importante. Lembrar a vocês que existem diferenças entre o que é um quadro, uma tabela, logicamente, para vocês poderem estar inserindo dentro do trabalho de vocês, tá? Quadros e tabelas, eles têm características bem claras um do outro, tá? E também tem ideias com relação ao esclarecimento também diferentes, tá? Então, assim, a gente pode usar o quadro ou a tabela de acordo com a conveniência do nosso trabalho. Muitas das vezes é até uma questão de senso estético, mas também, às vezes, uma questão de informação. Um quadro, ele, às vezes, é mais completo do que uma tabela. A tabela, às vezes, é bem mais sintetizadinha, tá? Mas o que difere, basicamente, a estrutura de um quadro para uma tabela é que nas laterais, especificamente entre o canto esquerdo e, logicamente, o canto direito, o quadro ele é fechado. Então, você tem os quatro envoltos, os quatro contornos da tabela, no caso que você montou, né, no Excel e tudo mais, eles são fechados. A tabela, por sua vez, ela tem essas duas laterais abertas. Então, você tem diferenças entre isso, tá? E ainda falando sobre gráficos e tabelas, é bom vocês criarem uma organização de imagem em termos de padrão de apresentação. Então, normalmente, as tabelas têm até estilos de formatação de tabelas, tá? Se vocês olharem lá no Word, existe esse estilo de formatação. É bom que vocês escolham um padrão para poder seguir ao longo do trabalho, senão vocês vão ficar copiando, fazendo tabela e quadro, tudo diferente um do outro. Então, organiza um padrão, estabelece esse padrão, tá? E vai montando, ajustando tanto as tabelas quanto os quadros de vocês. Lembrem-se que o quadro é o quadro 1, quadro 2, quadro 3. Tabela 1, tabela 2, tabela 3. Então, independente, se você tem um quadro 1 e depois você vai usar uma tabela, você vai elencar o quadro 1 e a tabela 1. E assim vai, até você concluir, tá? Então, é diferente e, por isso, também as numerações são, logicamente, específicas para cada tipo de apresentação. Gráficos e imagens são também diferentes. Ou você tem um gráfico ou você tem uma imagem. O gráfico é uma representação que você tem de uma pesquisa, por exemplo, de percepção, onde você traçou gráfico de barra, gráfico de pizza, gráfico de coluna, gráfico de linha, seja lá o que for, tá? Um infográfico, por exemplo. Tá? Então, ele é diferente do que é a figura. Mesmo que você recorte esse gráfico e insira ele no corpo do seu trabalho, ele é um gráfico, ele não é uma figura. Uma figura é a sua foto, uma figura é a foto de um pinguim, uma figura é a foto de qualquer coisa que você for colocar no seu trabalho. Uma logo, um layout. Então, isso sim são figuras e não gráficos, né? Então, só para vocês poderem estar entendendo esse contexto com relação a essa construção para esse momento de revisão do trabalho, tá? Até porque eu entendo que tudo que a gente tinha que discutir até no aspecto da parte financeira, a gente discutiu, né? Então, agora é a hora do detalhe. Como diz uma amiga minha, uma professora, que foi minha orientadora, inclusive foi minha orientadora e depois ela foi foi convidada para participar da minha banca de mestrado. Ela dizia que são perfumes, né?
E isso realmente são perfumes mesmo, né? É o detalhe que faz a diferença na estética do trabalho, tá? Então, esses são alguns momentos que vocês vão estar precisando trabalhar e focar para poder organizar. Então, muitos de vocês passaram no trabalho de vocês e passaram literalmente batido isso aí, entendeu? Foi escrevendo, foi colocando, foi construindo e esses elementos passaram, entendeu? Agora é hora de sentar e fazer esse ajuste e claramente a gente deixa até registrado aqui essa informação porque é importante que vocês componham o trabalho de vocês nessa característica, tá? Um outro ponto muito importante que vocês têm que agora estar revendo dentro do trabalho é as discussões acerca dessas informações que vocês estão colocando dentro do trabalho. Tá? Eu vou lembrar vocês, eu já disse isso antes, mas eu vou dizer novamente, tabelas, quadros, gráficos, imagens, seja lá o que for, são elementos acessórios de apoio no trabalho de vocês. E, logicamente, ela tem uma interpretação. Então, quando vocês constroem essas imagens dentro do trabalho, colocam essas informações dentro do trabalho, isso tem que ser discutido pelo menos num parágrafo após a colocação dessa imagem. Tá? A mesma coisa é que vocês não têm que deixar colunas, não tem que deixar gráficos, tabelas, quadros, imagens, como no final do tópico que vocês estão construindo. Por exemplo, eu peguei o tópico, fiz meu desenvolvimento falando sobre a atual situação do Covid-19 no impacto nas instituições de ensino. Estou dando um exemplo, tá? Joguei uma para o ar aqui, uma informação para o ar. E aí eu chego lá e falo assim, beleza, fui lá, discorri sobre isso, falei das dificuldades que professores, alunos têm e que é uma pesquisa, que muita gente agora está pesquisando sobre isso, tal. E aí eu coloquei lá um gráfico, olha, do início da pandemia até agora, olha quantas pesquisas surgiram ao longo desses 3 meses, por exemplo, que surgiram. Então eu tinha um gráfico, no gráfico lá, gráfico, sei lá, mês de março, abril e maio, por exemplo, e eu coloquei lá essa informação, né, evolução desse número de pesquisas. E aí eu expliquei que eu estou apresentando no gráfico, sei lá, o gráfico 1, por exemplo, do meu trabalho, a evolução do número de pesquisas sobre a questão do sentimento ou a percepção do aluno e o professor com o uso das ferramentas, por exemplo, no momento de Covid. E aí eu mostrei isso. Só que aí eu fui lá, só que eu deixei esse lindo gráfico que eu confeccionei no meu trabalho, eu deixei ele no final do tópico. E encerrei e pulei para outro tópico. Não pode. O gráfico, ele fala por si. Então, vocês têm que apresentar uma breve discussão sobre o que está ali no gráfico. Então, como pode ser verificado no gráfico 1, percebe-se que houve um aumento exponencial no número de pesquisas voltadas a essa temática, da ordem de tantos por cento entre um período, entre um mês e outro, e de tantos por cento num mês e outro, aonde entende-se que a preocupação, a relevância sobre isso e tudo mais. Então, vocês têm que abrir esse leque e discutir. O documento, ele é acessório. A imagem, esses elementos, eles são acessórios para dar apoio. Eles sintetizam muito das ideias de vocês, que vocês gastariam muito mais tempo escrevendo, né, tentando explicar a imagem ou a síntese da informação do quadro e tudo mais. Mas, por outro lado, se vocês não discutirem ele no corpo do trabalho, perde a essência. Então, se vocês não fizeram isso até agora, e aí eu estou falando de maneira genérica, tá? Eu não estou dizendo que todo mundo não tenha feito, mas se vocês não fizeram isso, agora é a hora de fazer esse ajuste. E ver, logicamente, encaixar essa discussão dentro do tópico que você está abordando. Então, é muito importante que, logicamente, além de você exemplificar, você dê coerência textual a esse trabalho. Tá? Então, é um elemento muito importante para vocês estarem fazendo, para que a informação fique concisa. E também, assim como no trabalho de uma forma geral, como eu falei, da figura da redação no corpo do trabalho completo,
essa ferramenta também sirva, ou esse entendimento sirva quando vocês construírem os tópicos do trabalho. Tem o mesmo contexto. Então, vocês não têm por que não fazer dessa forma. Tá? Então, é uma coisa que aí eu estou falando, eu já falei antes, agora estou voltando em alguns momentos do que eu já disse lá nos tempos imemoriais com vocês, nem foi tão imemorial assim, né? Mas lá nos tempos passados, para poder estar discutindo isso aqui com vocês, né? Então, só para a gente poder relembrar esse tópico e que fique registrado para vocês poderem fazer esse trabalho, porque isso aí eu vou cobrar na banca, tá? Isso aí é deixar bem claro que é uma coisa que, enquanto a parte minha de estética, vamos dizer assim, em termos de formato do trabalho, eu vou cobrar. Então, eu quero o trabalho nesse formato. Isso aí, para mim, é condição sine qua non. Tem que ter uma discussão após cada um dos elementos que vocês apresentarem. Tá? Então, não pode deixar esse trabalho. Outra coisa importante, aproveitando dentro dessa questão dos tópicos, quando vocês formatarem o trabalho de vocês, verifiquem se vocês não vão deixar chamadas linhas ou palavras órfãs. Tá? O que seria isso dentro do trabalho? Tá? Vamos dar um exemplo. Sei lá, vocês montaram esse gráfico aí, como voltando à história do gráfico, vocês montaram o gráfico e aí escreveram um parágrafo lá e ele estava no finalzinho da página. Aí pulou a última linha do parágrafo, ficou na próxima página. Minha sugestão é que depois que vocês formatarem o trabalho todo, vocês verifiquem a adequação para que essa informação desça um pouquinho, ou seja, esse parágrafo, de repente, até desça para a próxima página para poder ficar mais estético na formatação. Tá? Ou seja, são dicas de formatação e estética para ficar bonitinho. Ah, mas aí o trabalho parágrafo... E os parágrafos do trabalho de vocês não são longos. Vocês têm aí parágrafos com até 7, 8 linhas. Então, teoricamente, não vai ficar um buraco grande na página. A menos que vocês escrevam quase meia página de parágrafo. Aí vocês não vão ter como fazer isso. Vão ter que estender um pouquinho mais, colocar umas 3, 4 linhas desse parágrafo lá de cima, da outra página, para baixo. Dá um enterzinho, deixa umas 3, 4 linhas, só para não ficar nem essa linha órfã e tão pouco a palavra órfã, né? Porque senão você, não sei se vocês já tiveram a sensação, mas quando vocês às vezes estão lendo um livro, por exemplo, e aí o livro, ele pega tem gente que às vezes não formata, tá? Então tem editor. Aí você está lendo aquela última linha da página, aí ficou faltando a última palavra. Aí a última palavra está lá na outra página. Isso é a palavra órfã, tá? Então, assim, ou a linha órfã. Eu acho horrível isso. Então, assim, antigamente isso até tinha mais. Agora, a turma, com essas técnicas todas de formatação, agora ficou mais fácil esse processo, né? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui agora, porque agora a gente já tem uma turma que já chegou, José Felipe, a Caim caiu, né? A Edilane chegou aí. Os outros já havia dado boa noite, né? Então, para quem chegou agora um pouquinho depois, boa noite. Até aqui alguma dúvida, gente? Por hora está tranquilo, professor. Está tudo certo. Vocês estão entendendo essas orientações para vocês agora, porque agora é o foco do trabalho para poder estar fazendo a arrumação mesmo, tá? Agora é acabar de deixar, literalmente agora enfeitar o pavão, tá? Então é importante só para poder... E aí, no caso, por exemplo, a gente bota lá um tópico, aí escreve um pouquinho, aí no caso tem que botar uma tabela, e aquela tabela não dá naquela página, aí você bota na parte de baixo, aí fica um espaço muito grande ainda entre, né, o que você está escrevendo e a tabela na outra página. Pode ficar assim? Olha, eu sugiro que, às vezes, dependendo do que for, se você conseguir compactar a tabela, seria melhor. Mas, às vezes, acaba acontecendo que a gente não consegue, né? Você consegue expandir, de repente, tenta expandir um pouquinho a tabela dentro da apresentação do trabalho, né? Que aí, talvez, às vezes, fique mais fácil. Aí você vai ter que fazer um joguinho lá para ver como é que fica mais estético. O bom é que fique poucos espaços, ou evite grandes lacunas. Mas, por exemplo, tem trabalho que tem tabela que fica muito grande, vai ocupar mais de uma meia página, por exemplo, ou uma página e meia.
Então, não vai ter como eu encurtar a tabela. Ela vai ter que entrar quebrada mesmo. Não vai ter como. Tá? Então, é uma questão que aí vocês vão ter que perceber como que vai ficar a formatação desse trabalho com vocês, tá, José? Então, assim, tem coisa que vai ficar muito grande, tem coisa que vai ficar muito pequena. Então, tem coisa que dê para ajustar, tenta ajustar. Se não der para fazer esse ajuste, a tabela ficar muito grande ou ela for muito grande, você vai acabar tendo que deixar um espaço aí na tabela, vai ter que entrar a linha abaixo na outra página, vai ficar um pouquinho mais. Você não pode também deixar um buraco muito grande, senão fica feio também, né? Acho que não fica estético, né? E aí, no caso, tamanho de gráfico, de figura, essas coisas, tem um tamanho padrão ou a gente que determina, pelo que você está falando aí, para adequar, a gente que determina, né? Quanto à tabela, a tabela é o mesmo número da fonte do texto original, do texto normal que vocês estão criando, tá? Normalmente não tem nenhum mistério. O que, às vezes, dependendo da situação, para poder facilitar e tentar organizar, às vezes diminuir um número da fonte para poder colocar na tabela. Então, assim, só por uma questão de ficar mais estético. Mas, via de regra, isso é uma situação que vocês têm que pontuar para poder estar organizando esse entendimento aí na visão quando vocês olharem o trabalho de vocês. Tá? É importante que fique aí e cada um faça. Aproveitando essa pegada do trabalho nesse sentido, é importante que vocês lembrem também da questão das tabelas que vocês estão produzindo para o sumário executivo do plano de negócios. Eu vou pedir só um minutinho, gente, porque só um instantinho, por favor, dá uma pausa aqui. Volte um segundo. Retomando. Gente, então, olha só. O que ocorre? Vou falar agora dessas questões, dessas tabelas que vocês me mandaram. Teve gente que construiu a tabela dentro da planilha do Sebrae que eu mandei para vocês, do Excel, e teve gente que utilizou a ferramenta do Make Money, que baixou o Excel lá para vocês poderem estar fazendo. Eu vou lembrar vocês que esses dados que vocês estão coletando, essas informações que vocês estão formatando dentro desses trabalhos, vocês vão ter que ajustar dentro de uma planilha de Excel e colar essa planilha, não como imagem, mas sim como uma própria planilha mesmo, dentro do corpo do trabalho. Tá? Eu não vou aceitar que vocês coloquem imagens. Por exemplo, eu estou lá com a planilha lá no Make Money, fui lá e fiz um recorte daquela tela e coloquei a imagem lá dentro. Até porque depois, por uma questão simples, às vezes vocês fazem isso e visualmente no computador fica legal, mas na impressão fica uma droga. E aí a gente vai olhar a impressão do trabalho, fica ruim. E vocês devem ter percebido que os trabalhos todos têm essa mesma característica. Vocês podem usar as ferramentas de apoio, mas vocês têm que copiar essas tabelas e colocarem elas dentro da formatação do critério do trabalho para poder ficar claro. Tá? Então é importante que vocês façam essa construção para poder ficar legal. Tá? Então, não que vocês não devam, mas já que vocês têm a possibilidade de exportar esses dados para o Excel, agora é vocês trabalharem para formatar isso para colocar dentro do trabalho. Então, deem uma olhadinha como é que vocês vão adequar isso para ficar simples, visual, lógico, né? Tem que ter as informações que vocês criaram no Excel, elas têm que existir dentro do trabalho, tá? Mas vocês vão ter que organizar isso aí para poder ficar mais estruturadinho, já dentro de um padrão de apresentação mesmo. Quer falar alguma coisa, José? No caso, você falou da letra Arial, mas eu já desde novo sempre acostumei a usar a Times. Aí o meu já está todo em Times. Para não dar um trabalhão mudando tudo para Arial, não tem problema, né? Porque a BNT não, porque o padrão, eu acho que o padrão é Times ou é Arial, né? Eu acho que eu me recordo, o manual permite que possa usar os dois formatos, não é? Sim. Eu sugiro o Arial porque o Arial basicamente todo mundo usou, né? Mas se não é uma regra proibitiva, não, tá? Você usa o Times e segue com ele. Mas o que eu quero deixar claro, voltando, né? É que vocês têm que trabalhar essas formatações para que elas fiquem ajustadinhas dentro do trabalho. E, logicamente, que quadros, gráficos, tabelas especificamente, né? Tabelas e quadros, elas
Se vocês fizeram referencial teórico, usaram um quadro, tabela, a numeração do plano de negócio continua, tá? Não é porque você criou o plano de negócio, vai criar uma tabela nova, não. É tabela 2, tabela 3, tabela 4. Se você usou uma tabela no referencial teórico, a tabela do plano continua 2, 3, 4, 5, tá? Tem uma sequência. E o trabalho, ele não é um trabalho partido, né? A discussão teórica e o plano de negócio, né? Então, ele é um corrido, né? Ele é um contínuo, né? Então, é importante que vocês entendam que essa lógica, ela existe, tá? Só para a gente poder estar falando sobre isso. Então, é de suma importância que vocês façam isso. E, logicamente, volto a dizer, trabalhos com recortes de imagens para dentro da planilha Excel, copiando para dentro do trabalho, não são válidos. Então, eu vou pedir para vocês formatarem essas tabelas, essas planilhas, para que elas fiquem adequadas ao formato de apresentação dentro do trabalho de vocês. Não que vocês não possam usar elas para apresentação. Vocês podem até utilizar essa planilha lá como apresentação. Mas, no trabalho, eu preciso que ela fique adequada a esse formato que está lá, já nos modelos dos outros trabalhos, que eu até coloquei para vocês, e para ficar mais fácil e de melhor compreensão para todo mundo, inclusive para depois, quem for fazer a consulta ao trabalho de vocês. Eu até vou lembrar vocês que vocês fazem um TCC para o mundo, né? Então, logicamente, que quanto mais simples e concisa ficar a informação, melhor, né? Porque o trabalho não é só feito para vocês. É logicamente que dele vocês dependem para colar grau. Mas outras pessoas vão fazer acesso ao uso do seu recurso, do seu trabalho. E, às vezes, outras pessoas que nem sempre têm conhecimento sobre algumas questões e alguns elementos da administração. Então, lembre que vocês fazem um trabalho para os outros. É igual a gente falar criar filho. A gente tem filho para criar para o mundo. A gente não tem filho para ficar enfurnado debaixo da nossa asa, né? Como diz minha mãe. Minha mãe fala o termo enfurnado, né? Ou enfiado debaixo da nossa asa. A gente cria filho para o mundo, né? Então, o trabalho de vocês é para o mundo. Tá? Então, é importante que vocês entendam que na concepção do trabalho de vocês tem que ter essa característica com relação a esse tipo de cuidado. Tá? Então, é muito importante que vocês tenham esse trato aí com relação a esse elemento aí dentro do trabalho. Tá? É mais um ponto importante para vocês poderem estar fazendo. E lembrar que, tal como no referencial teórico, as tabelas, imagens e outras informações, especialmente a figura da pesquisa de mercado de vocês, que lá no começo, lá atrás, nós conversamos que as pesquisas de vocês, muita gente questionou algumas questões, algumas situações referentes à pesquisa de mercado, e eu falei, mas o que disse a pesquisa de mercado? Né? Quem me perguntou sobre isso, eu lembro que alguém questionou esse fato comigo, não me recordo bem quem. E aí a pessoa falou assim, pois mas o que eu tenho que escrever, meu projeto é isso aqui, assim, assim, assim. Então, eu falei, tá, tudo bem, mas o que o seu trabalho, o que a sua pesquisa de mercado disse para você? Tem hora que esse negócio de fone aperta a orelha da gente, é um negócio terrível. Tem que tirar um pouquinho para dar um ar para ele. E aí eu perguntei, o que sua pesquisa de mercado disse para você? Não, ela disse, sei lá, o oposto. Um exemplo. Então, para que você fez um plano de negócio com um sentido contrário ao direcionamento da sua pesquisa? A pesquisa de mercado sem fundamento não sai para nada. Né? Então, assim, agora é a hora de vocês começarem a entender, que logicamente vocês já entenderam isso lá atrás, mas agora é para você mostrar que as pesquisas de vocês que vocês desenvolveram, elas têm coerência com o projeto de negócio que vocês estão criando. Então, lembrem-se que vocês estão amarrando os elementos. Tá? Então, agora, muita coisa, às vezes, dependendo da própria pesquisa de mercado que vocês fizeram lá, vocês conseguem trazer alguma informaçãozinha para dentro do plano, da parte financeira de vocês. Então, para justificar alguma questão com relação ao potencial de consumo, e, enfim, vocês têm elementos que justifiquem a informação do trabalho de vocês em algum momento que vocês queiram. Agora, professor, existe uma fórmula mágica para isso? Não, não existe uma fórmula mágica. Existe a criatividade e a inteligência para você poder compor isso. Inteligentes vocês são.
Agora vocês têm que ser criativos, né? E aí vamos usar nosso feeling, nossa expertise da criatividade para poder colocar isso aí em prática, né? Então, algumas coisas vocês conseguem extrair do próprio trabalho de vocês, tá? Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Então, é um momento de vocês falarem, ih, caramba, eu lembro disso aqui que eu coloquei na pesquisa de mercado e, de repente, isso aqui tem relação com esse ponto aqui que eu posso colocar. Então, conforme apurado na pesquisa de mercado, blá, 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 vocês podem ir amarrando. E, logicamente, gente, outro ponto importante, né? A discussão teórica de vocês, ela tem que conversar com o plano de negócio que vocês estão fazendo, né? Então, em algum momento, vocês podem buscar no plano, no referencial teórico de vocês, que vocês amarraram, alguma informação que venha colocar dentro do plano de negócios, da parte de atividade mesmo, propriamente dito, da execução do plano. Então, vocês podem discutir isso, tá? Não é nenhum crime, muito pelo contrário. Se o referencial teórico é o embasamento para o seu plano de negócios, né, mesmo que de maneira muito breve, ele serve para vocês poderem justificar algum elemento lá embaixo, tá? Então, assim, olha, conforme verificado dentro da questão do pensamento sobre a importância dessa atividade no mercado, o autor fulano de tal, que você colocou lá em cima no seu referencial teórico, e aí você pode trazer ele para cá. Então, você pode amarrar essa informação, dado que ele corrobora com esse pensamento que você mesmo está falando. Olha, o projeto é muito legal e é economicamente interessante do ponto de vista mercadológico, vamos dizer assim, né? Ou então, do ponto de vista mercadológico, ele é muito interessante, porque outros autores, ou o autor fulano de tal, apontou isso lá na sua pesquisa, no seu material, no seu livro, enfim. Então, vocês têm que entender que vocês começaram a fazer um trabalho que conversa. Ele não é um monte de bloquinho separado, onde vocês vão juntar isso e virar uma imagem, né? Ele é uma ideia encadeada de pensamentos que vocês construíram. Então, se vocês perceberem agora, nesse momento, que esse trabalho não está legal, é bom vocês sentarem e revisarem esse ponto, dar uma lida. Ah, mas aí eu tenho muita dificuldade, porque também tem uma outra coisa que é ruim, né? E é importante que vocês lembrem. Quando a gente escreve, a gente acha que o trabalho está perfeito. É legal a gente perceber isso. Dá o trabalho de vocês para alguém ler. Alguém que não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Tipo assim, ou até o seu colega mesmo. Seu colega pegou, olha, fulano, sei lá, eu vou pedir para Caine ler o trabalho do José. José, dá uma olhada aí Caine, dá uma olhada no meu trabalho e vê o que você acha. Eu estou com dúvida nisso aqui, queria ver se você está entendendo, se o que eu estou escrevendo está claro. Porque o que a pessoa não está com vício do seu negócio, não está com vício da sua escrita. Então, ela vai ver se ficou clara a informação. Tentem organizar isso entre vocês, que às vezes vocês mesmos se ajudam em alguns pontos que estão falhando no trabalho. E isso demonstra também um senso de colaboração entre vocês. Afinal de contas, está todo mundo no mesmo barco, né? Então, assim, eu acho que a gente está aqui para poder dar apoio, a gente está aqui para poder dar suporte, a gente está aqui para poder ajudar, mas vocês todos estão no mesmo barco. A galera toda está escrevendo, teoricamente, remando na mesma direção. Todo mundo quer chegar e alcançar lá o nirvana, não é nirvana, né? Mas alcançar o objetivo que é concluir essa etapa aí de vocês. Eu acho que todo mundo tem essa mesma percepção. Então, eu acho que às vezes, em algum momento, para ficar mais fácil, aí eu acabei meu trabalho. Todo mundo acabou, porque todo mundo tem basicamente o mesmo prazo. Então, teoricamente, não dá para ficar inventando roda, né? Ah, hoje eu vou entregar meu trabalho e vou acabar ele. Ah, amanhã eu vou acabar meu trabalho. Ou então, depois de amanhã eu vou acabar meu trabalho. Não é bem assim, né? A gente sabe que não roda dessa maneira. Então, consequentemente, vocês todos têm a mesma limitação. Todo mundo tem o mesmo problema. A figura do tempo, o fator tempo. Então, é importante que vocês pensem, nesse momento, esses detalhes, porque isso aí ajuda. E isso aí é parte essencial da nossa vida, tá? Eu até gostaria de dizer para vocês que eu faço muita coisa sozinho, né? Mas eu não construo um trabalho, um produto,
com um volume desse que eu tenho de trabalho sozinho. Eu tenho os orientadores, eu tenho a coordenação, eu tenho que pensar numa estrutura para atender, mas eu não faço sozinho, né? E, paralelo a isso, todo mundo tem a sua vida, mas a gente tenta fazer com que essas atividades sejam compartilhadas para que todo mundo possa discutir. Então, é importante que vocês lembrem-se desse detalhe. Tá? É bem legal para vocês poderem estar pensando sobre isso. Tá? E, logicamente, de repente, se ajudarem aí coletivamente, dá para todo mundo ter o mesmo prazo para poder fechar e depois vai ter uma folguinha para poder fazer isso. Então, ajustou, retocou, conversa entre os colegas e vê, fulano, alguém pode dar uma olhada no meu trabalho? Não é vergonha não, gente, porque eu cansei de fazer isso. Em outros momentos da minha vida, quando eu tinha dificuldade de escrita, ou então estava achando que estava muito pouco claro o que eu estava falando, eu ligava com um colega meu, professor, ou até mesmo colega de sala mesmo, falei, fulano, dá para você dar uma lidinha aí para mim no meu trabalho aí rapidinho, ver alguma percepção que você achou que não está legal e me dar uma dica? E a pessoa dava uma dica, contribuição. Isso todo mundo faz. E quanto mais fizer, ou pelo menos esse um fizer, ajuda. Ah, tem gente que não vai querer fazer, que está com vergonha, não vai se sentir bem. Enfim, mas eu também vou lembrar vocês que vocês vão ter que apresentar o trabalho de vocês para uma banca. E o trabalho de vocês é uma cerimônia, é um ato público, né? Então, assim, os colegas de vocês podem entrar na defesa de vocês, no dia da banca de vocês e assistir. Né? Então, acho que é legal a gente também apontar esses detalhes. Né? Bom, mais uma pausinha aqui rápido. Até aqui, alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer esclarecer alguma coisa sobre? Tá tranquilo, professor. Não, professor, também estava tranquilo. A minha dúvida era mais nessa questão dessa formatação aí que o senhor tirou a dúvida. O José também, eu estava com essa dúvida da questão dos quadros, né? De pular uma linha, um espaço para o outro, mas ele já tirou minha dúvida. Tá, beleza. Tem mais alguma coisa, alguém com alguma outra dúvida com relação a essa situação, gente? Ou não? Não, então, seguindo. Né? Uma outra questão que eu preciso muito conversar com vocês, tá? E aí agora vamos falar um pouquinho sobre a figura das considerações finais, tá? Eu, particularmente, quando eu montei o roteiro do trabalho, que eu vou encontrar esse roteiro bendito daqui a pouco, eu não lembro onde eu coloquei isso. José, eu passei isso, ou Caíne, ou José, ou alguém, eu passei esse roteiro para vocês no e-mail, ou eu postei isso no grupo, postei isso no fórum? Agora me deu branco. Eu acho que deve estar no fórum, se eu não me engano. Pois é, eu estou querendo saber que dia eu coloquei isso no fórum. Enquanto vocês estão aí ouvindo a aula e assistindo a aula, se alguém puder pesquisar isso, porque eu tenho certeza que essa informação eu postei junto com alguns anexos, inclusive. Eu coloquei esse anexo, não sei se eu coloquei na trilha, eu juro que agora me deu um branco total com relação a isso, e eu não recordo mesmo. Fala, Caíne. Eu acho que no fórum não tá, não, porque no fórum você só coloca as dúvidas para as pessoas tirarem, e você bota alguns tópicos falando pouca coisa. Você deve ter colocado na trilha. Na trilha mesmo? Acho que é trilha que fala o nome. Na trilha de aprendizagem. Depois alguém abre a trilha aí, por favor, e vê se dá uma... eu tô no celular aqui agora, senão eu ia conseguir abrir para você, mas tá dando ruim. Aí com o computador, acessa depois a trilha ambiente de aprendizagem e encontra isso aí, porque de qualquer forma, só para a gente poder saber o dia, para mim não tem problema não, porque eu tenho informação com relação a essas questões, não é um grande problema. Gente, o que eu tenho que falar para vocês com relação à questão da introdução? Quando eu falei para vocês, lá atrás, para vocês construírem uma introdução com umas dicas, né? A introdução do referencial teórico com 3 elementos, né? 3 parágrafos, e o plano de negócio de vocês acho que com 12 tópicos, né? Que eu coloquei para vocês, eu tenho quase certeza que esses foram os números que eu coloquei para vocês lá atrás. Aquilo ali não é de enfeite, tá? Não foi de
não foi falando assim, porque eu acho bonitinho fazer isso. Não. Se vocês olharem aquele roteiro que eu montei para vocês, eu vou achar ele, eu vou acabar tendo que parar aqui daqui a pouco encontrar, mas se alguém já puder encontrar, me avisa, depois eu vou direto nele. Também sou mocorongo, né? Por que eu não abro o meu box, que eu tenho minha nuvem, a parte do Ava, eu devo ter essa informação lá, caramba. Que mocoronguice também. Deixa eu abrir ele aqui, que eu já, enquanto isso, eu vou conversando com vocês. Porque a internet também está igual para trás hoje. Só não está caindo hoje. Por um acaso, por sorte, ela, por uma iluminação bendita, ela não está caindo. Mas, de resto, tá uma droga de mole também. Bom, vamos lá. E aí, o que acontece? Quando eu coloquei aquilo ali, foi justamente para vocês poderem entender que o trabalho tem uma lógica e tem elementos que vocês tinham que construir, que vocês só vão conseguir construir, inclusive na introdução do sumário executivo, agora, porque vocês têm as informações financeiras. Então, tem coisas que vocês não iam conseguir construir. E eu deixei isso bem claro lá naquele primeiro momento, quando a gente conversou, foi justamente isso. Então, agora é hora de retomar essa introdução e escrever aquilo lá. Mas também, somado a essa questão, e importante lembrar, é que vocês têm um desafio para responder essas questões, né? Então, acho que as considerações finais, elas trazem algumas informações que são relevantes. E aí, qual é a minha grande dica para vocês fazerem as considerações finais? Nossa, professor, escrever, concluir o trabalho é uma coisa, assim, de outro mundo. Todo mundo já está achando que fazer o trabalho já é uma coisa de outro mundo, né? Mas concluir, quem está com dificuldade de concluir trabalho aí, eu vou pedir para poder levantar o dedo aí, a mãozinha aí, ou então sinalizar com o joinha. Tenho certeza que tem um monte de gente com dificuldade de agora falar assim, eu acabei agora tudo e agora tenho que concluir. Agora, o que eu faço com isso, né? Como é que eu concluo? Muito bem. Posso dar uma dica, de repente, que pode ser não uma regra de ouro, né? Mas uma dica de ouro para vocês? Pode ser muito útil. Vocês vão pegar a introdução teórica, os 3 parágrafos que eu sugeri que vocês construíssem, também o seu sumário executivo, a introdução do seu sumário executivo, e vão verificar e vão reescrevê-lo. Como se fosse... Tudo que vocês escreveram lá no começo, eu vou pedir para o José, que já ficou mais adiantado aí, a Caine também, e o Patraço, que foram trabalhos que eu vi logo no início, eu pergunto aí para vocês o seguinte, quando vocês escreveram o trabalho de vocês escreveram tudo com a ideia de futuro, né? Espera-se, ou imagina-se, ou prevê. Havia uma questão futurista, né? Dentro da introdução, né? A gente não colocou estou executando, né? Estou indo, ando, né? Até porque uma coisa que também eu acho muito feio em trabalho acadêmico é você colocar gerúndio, tá? A gente coloca tudo no infinitivo. Percebe-se ou verificamos, verifica-se. São coisas que eu não vou ficar colocando, eu fiz o trabalho assim. Primeiro que o trabalho é impessoal, né? Então, uma outra característica muito importante de um trabalho científico, tá? Não fui eu fiz, a impessoalidade no trabalho é muito importante. Então, executou-se tal atividade. Não está dizendo que foi você, fulano de tal, Beltrano, que fez a execução do trabalho, né? Porém, sabe-se que foi você quem fez. Mas há uma característica de impessoalidade no material a ser desenvolvido, tá? Então, qual é o meu momento agora, né? Gabi, você queria falar alguma coisa? Por isso você desabilitou o microfone? Professor, é porque eu tive que mudar isso mesmo no meu trabalho. Essa parte do gerúndio, tive que mudar tudo. Eu coloquei percebe-se, observa-se. Verifica-se. Fui fazendo tudo isso. Porque quem fez isso, quem não fez, é bom pensar. Porque indo, ando, você não está fazendo, você não está... Bom, eu não posso falar palavrão gravando aula. Na sala de aula você pode soltar uns, né? Mas na aula online não dá, né? Então, vamos deixar registrado que a gente pode falar um monte de coisa. Então, indo, ando,
Vocês não estão nada disso, vocês não estão fazendo nada. Até porque quem indo, ando, endo, ondo, undo, qualquer coisa parecida, não termina nunca, né? Se alguém perguntar para você, você vai fazer o que eu pedi? Não, eu já estou fazendo. Quando que você termina? Nunca, né? Então, a ideia justamente é essa. O trabalho, e fica uma figura muito pessoal, né? Então, a figura da impessoalidade no trabalho. O trabalho geralmente tem uma característica muito de narrativa, né? Você tem você assistindo sentado da janela. Então, você percebe, você verifica, você checa, mas você não está checando, executando, verificando, percebendo. Não é você, né? Então, é importante essa impessoalidade no trabalho. Então, quem fez o trabalho com indo, ondo, endo na figura do gerúndio, troque para palavras que substituam. Ah, eu tenho muita dificuldade. Olha, eu também tenho. Eu tenho muita. E aí vocês... Só que toda vez que eu faço isso, eu apanho para poder fazer e eu coloco o trabalho dentro desse esquema, porque eu tenho que colocar, porque esteticamente e de acordo com até pela etiqueta acadêmica, o trabalho tem que ter uma característica de impessoalidade. Tá? Então é muito importante isso. Então, dica boa, que aproveitando que a Gabi já apanhou e já sofreu, quem tem essa necessidade, aproveite e faça, porque é importante. Tá? Um outro elemento, aí agora voltando à nossa conclusão, né? Nossas considerações finais. Eu ainda estou aqui pesquisando essa diretriz aqui do material, enquanto ele está pensando, mas eu vou voltar na introdução. Vamos lá. A introdução de vocês, ela sinalizou algumas coisas, seja no aspecto teórico, seja no aspecto do sumário executivo, que viria apresentar o plano de negócio de vocês, né? Então, quando vocês começaram o trabalho, o presente trabalho propõe-se a desenvolver ou visa apresentar um plano de negócios com um foco na atividade tal, que é um segmento assim, 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 dado que verifica-se que, segundo dados de fulano de tal, apontado em pesquisa, não sei de onde, verificou-se, né, ou verifica-se, ou percebe-se, que tal dado é interessante para que pudesse ser apresentado, enfim. Vocês escreveram lá a sua introdução, né? E aí, tudo com uma característica, né, de que ia acontecer, né? Vocês estão fazendo, né? O que você vai fazer, uma característica mais futurista. Agora, vocês vão voltar na consideração final, o presente trabalho propôs-se ou visou apresentar, passou. Já era, o trabalho já foi, vocês já acabaram o trabalho. Então, ele não vai visar apresentar mais nada. Ele visou apresentar uma proposta de plano de negócio, um segmento tal, onde verificou-se que encontramos alguns dados relevantes sobre a pesquisa de mercado que foi realizada, né? E aí vocês têm um elemento para vocês começarem a sair respondendo aquilo que vocês escreveram. Por isso eu dei aqueles bizus para vocês escreverem o trabalho, porque agora é hora de vocês reescreverem com as informações finais, o que vocês alcançaram. Então, é uma receita de bolo, mas aí você fala assim, poxa, é muito difícil fazer consideração final. Mas se você fizer isso que eu estou falando, vocês vão economizar 80% do tempo de vocês. Vocês vão fazer uma consideração final clara, que vai amarrar todas as informações referentes ao trabalho de vocês, tudo que vocês pretendiam fazer. Agora vocês vão ter que finalizar a introdução do sumário executivo, que até então vocês não tinham isso, e agora vocês têm que concluir isso. E somado a isso, vocês vão concluir o trabalho. Então, olha só, assim, encerrar o trabalho com as informações que vocês estão construindo. Então, vocês já têm elementos para concluir o trabalho, para encerrar a parte final textual do trabalho. Por isso, quando eu fiz aquele roteirinho lá atrás, eu coloquei justamente isso como uma ideia para vocês poderem justamente se sentirem confortáveis nesse momento agora, porque agora ninguém mais está com cabeça para poder escrever, né? Então, isso fica horrível. Aí, se eu virar para vocês e falar assim, não, porque agora... E aí eu vou colocar a pressão no pescoço de vocês com relação a essas questões, vocês vão ficar malucos, entendeu? Porque, nossa, porque eu tenho que fazer uma consideração final daquela do peru, eu não tenho como fazer.
eu tenho medo, eu não vou conseguir concluir porque eu estou em pânico, né? E aí você fica em pressão de tempo, tem que correr quanto tempo para entregar, tem que fechar a etapa, tem que revisar trabalho, tem que fazer a coisa toda. Caraca, tu vai ficar maluco. E de maneira tão simples e tão sintética, vocês conseguem fazer uma apresentação sem ficar, uma consideração final, sem ficar sofrendo com isso. E aí, somado a isso, vocês conseguem fazer, amarrado isso, respondido as questões que vocês mesmos orientaram, que vocês mesmos escreveram na introdução e agora trazendo para a consideração final, vocês conseguem fazer o resumo. O que é o resumo do trabalho de vocês? Basicamente, vocês têm elementos que compõem o que é o objeto de pesquisa ou o que é o objetivo da pesquisa de vocês. Vão colocar o objeto que seria o plano de negócio no negócio e tal, né? Objeto seria isso, né? Esse é o objeto do seu projeto, né? E aí você vai escrever ali. A introdução tem que ter, o resumo tem que ter 500 palavras, onde você tem que ter elementos que apresente brevemente o seu contexto do que é o seu trabalho, né? O seu objetivo, o que é o seu trabalho. Esse trabalho visa apresentar um plano de negócio da atividade tal, onde para tanto estabelecemos como objetivos tal, informação assim, né? Metodologicamente, caso o trabalho logicamente tenha uma característica metodológica, porque ele tem um método de pesquisa, né? Vocês fizeram pesquisas bibliográficas, pautadas logicamente com o uso de ferramentas de plano de negócios, e aí vocês têm já elemento para escrever. E logicamente, com o desenvolvimento do plano de negócios, encontramos informações preciosas com relação à informação do mercado. Por exemplo, o público tal tem interesse nisso. Somado isso, apuradas as informações, verificou-se que o projeto é viável economicamente, dado que apresenta alguns indicadores econômicos tais quais, né? Corrigindo, né? VPL, TIR, Payback, blá, 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 blá. Entende-se que o projeto, dessa forma, é importante e tem a sua validade junto no caso, à comunidade científica para que possa ser implantado na região na qual se propôs e blá, 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 blá. Então, até então, vocês tinham um elemento que muitos começaram fazendo um resumo de um trabalho, quando, na verdade, vocês têm que colocar o resumo agora, porque vocês têm todos os elementos que amarram o trabalho de vocês. Então, se vocês falarem assim, eu vou fazer o meu resumo logo no começo, porque acabar com essa primeira etapa. E eu disse a vocês lá na frente, aliás, lá atrás, que o resumo do trabalho, o resumo da atividade, basicamente se pautava numa construção depois que vocês concluíssem. Vocês não tinham como fazer resumo de trabalho em momento algum sem essa informação do trabalho completo, né? E eu falei isso para vocês lá atrás. Então, e quem começou a insistir na figura do resumo, eu falei, gente, deixa o resumo para o final. Porque não adianta nada tentar fazer resumo agora sem vocês terem esse elemento que conclua o trabalho de vocês, né? Sem ter os elementos que fazem, logicamente, a execução do trabalho. Então, se vocês não tivessem insistido nisso, vocês iam ver agora que o resumo de vocês, inclusive eu sugiro que vocês consultem a BNT 6028, para que vocês possam verificar como se compõe um resumo científico, tá? É bem importante que vocês façam essa consulta e verifiquem essa informação, porque lá ele tem todos os elementos que devem compor um bom resumo. Para isso existem normas, para que elas possam ser cumpridas, né? Se bem que normalmente às vezes as pessoas dizem que às vezes algumas normas são para serem descumpridas, elas existem justamente com esse propósito. Mas não é nesse caso trabalho acadêmico, tá? No caso trabalho acadêmico, elas existem para serem cumpridas e devidamente seguidas a fio e à risca, tá? Então a ideia é que a gente tenta fazer o trabalho da melhor forma possível. E por que isso eu faço? Porque por um motivo muito simples. Eu vou economizar um trabalho danado do meu orientador, que vai ter que ficar corrigindo e eu vou ter que ficar escutando ele falar que está errado. E tem que refazer. Então vai ficar mais bonitinho
se você fizer dentro da BNT. Porque se você chegar para o orientador e falar assim, ele fala para você, mas a sua orientação, o seu resumo não está legal. Eu falo, mas eu fiz de acordo com o que eu coloquei na BNT. Está de acordo com a 6028. Se vocês tiverem argumento e contra-informações e contra-conhecimento, não tem certos argumentos. Então, você pode chegar e falar, olha, eu fiz de acordo com a orientação da BNT 6028, que fala sobre resumo. Eu fiz o meu referencial pautado na 6023. Logicamente, também o corpo do trabalho, usando as citações, eu fiz tudo isso dentro do que reza a norma. Tá? E também está escrito no manual. Então, contra-informações, vocês não têm por que ter argumentos contrários. Então, é importante que vocês atentem e percebam quão importante é esse momento agora que vocês estão passando. Porque é a reta final. Ah, mas aí eu tenho muita dificuldade com relação à formatação do meu trabalho. Então, né, agora é a hora. Se vocês descobriram que vocês têm que desenvolver um talento para trabalhar a formatação, ele nasceu agora exatamente nesse momento. Então, vocês vão ter que criar ânimo para acabar isso, porque falta pouco, muito pouco. Então, falta muito pouco tempo. Então, esse pouco tempo é o tempo que vocês têm. E é o tempo que nós temos também para poder fazer e validar isso aí e tocar isso aí também. Eu, vocês e os orientadores. Agora, mais do que eu, né, especificamente, agora é hora de vocês... Perdão. Agora é hora de vocês grudarem nos orientadores de vocês. Colarem neles, igual sarna. Eles estão de posse dos trabalhos de vocês até a última postagem que vocês fizeram. Quem fez postagem até o último dia 18, né, que foi a grande maioria, eles estão de posse. Quem fez postagem até o dia, fez a postagem da outra fase, da outra etapa já, com mais elementos, eu já mandei também para eles. Então agora só falta mais uma etapa ou duas, não sei, nem lembro. Agora deixa eu até olhar o que eu mandei para a Caine, para poder me certificar. Até olhar o WhatsApp aqui com relação a isso. Que aí vai ficar mais fácil, que na Caine eu colei lá e deixei lá no WhatsApp dela. Então fica mais fácil que ela passou para mim depois, né? Então, basicamente aí, ó, a gente tem agora até amanhã, né, para poder fazer os elementos finais, concluir o trabalho. E agora, até o dia 3, a gente tem que matar o trabalho todo pronto. Então, o nosso trabalho agora é descer o pau no quengo mesmo. Agora, literalmente, não tem outra conversa, não. É descer a mão, porque ó, nós temos aí pouquíssimo tempo para poder matar, porque até o dia 15 esse trabalho tem que estar zerado. A gente tem que matar essa etapa aí e para a gente já estar com as agendas todas prontas, porque vocês, até para os orientadores terem tempo de revisar, repassar, e vocês colarem neles para poder fazer esses últimos ajustes. Porque agora são vocês com eles. E aí, se não tiver envolvimento, agora literalmente pressão a nível máximo de vocês, e eles também. E eles estão animados. Muitos que estão acompanhando os trabalhos de vocês, que eu tenho conversado com todos eles, Bezerra, Aline, Gesivan, a Gilmara, a própria Meg, a gente sabe que aí ela também, coitada, está soberbada pra caramba, mas ela está contente aí com esses momentos que vocês têm tido com ela, que têm sido poucos, né? Até por conta do próprio processo de orientação aí, do próprio trabalho dessa situação da Covid, que nos obriga, né, a trabalhar até mais, né? A gente sabe que isso gera um pouco mais de trabalho. Para ela, para nós, enquanto professores, já consome um bocado de tempo. Para ela, então, coitada, está sendo um trabalho homérico, né? Porque trabalhar tudo isso remotamente, cuidar de um monte de curso, tudo ao mesmo tempo online, parece fácil, mas não é. Tá? É muito mais complicado essas demandas. Então, assim, infelizmente, a gente sabe dessas dificuldades decorrentes aí. Mas, nas conversas que a gente vem tendo, têm sido muito produtivas. Tá? Isso com todos os orientadores. Então, assim, o Tong, o Gesivan, Genesi, todo mundo com quem eu conversei
sobre os trabalhos de vocês, Bezerra também, foi muito legal. Então, nós temos bons trabalhos, temos condição de poder fazer trabalhos assim, cara, top de linha, muito, muito bons, porque as ideias também estão boas. Agora, que eu gostaria que vocês deixassem claro de lição para os colegas de vocês que estão chegando, que vão ser os próximos, e eu vou pedir até para vocês brincarem depois com isso, para vocês deixarem um relato de vocês, depois a gente organizar, quão importante é, especialmente a figura de uma boa pesquisa de mercado, porque muitos de vocês apanharam com a pesquisa de mercado. E quando eu brigava com a pesquisa de mercado, a galera falava assim, teve gente que reclamou porque que fez a pesquisa de mercado, né? Então, falando assim, poxa, gente, vocês estão brigando com a pesquisa de mercado que ela vai traduzir muita informação para vocês e vai trazer tanta coisa bacana para o trabalho de vocês, para a pesquisa, para as informações, e vocês estão batendo nisso, quer dizer, estão criticando isso. Então, quer dizer, vocês, às vezes, quão importante é fazer uma coisa bem feita para vocês poderem estruturar. Então, depois eu vou querer uns feedbacks de vocês sobre isso aí. A gente vai brincar um pouquinho com essa ideia, até para poder incentivar a galera a fazer um trabalho, assim, um negócio bem bacana. Eu gostaria de contar com a ajuda de vocês aí, para dar uma moral para a galera que vai chegar, porque, afinal de contas, além de vocês, que estão acabando, eu vou estar chegando com essa galera do 8º, do 7º que está lá. E eu quero trabalhar com eles de uma maneira bem diferente do que a gente teve que trabalhar, seja pela figura talvez, logicamente, do retorno às atividades da vida normal, acredito que a partir do segundo semestre, dado que a gente já tem atividade estendida até 60 dias, até agosto, na verdade, teoricamente, por algumas, pelo que eu entendi agora recentemente. Então, a gente tem até o final do semestre aí, as atividades vão acontecer remotamente. Quando eu chegar com eles no espaço presencial, eu quero outro mundo, e eu quero que vocês falem o que vocês sofreram. Eu acho que a melhor forma de dizer para as pessoas a fazerem um trabalho melhor, né, é mostrando o quanto vocês apanharam para poder chegar e fazer um trabalho bacana, né? Então, acho que a experiência de vocês pode ajudar muito se vocês apresentarem isso para o colega de vocês. E, logicamente, também ajuda vocês a traduzir, logicamente, as dificuldades, mostrar a versatilidade de vocês enquanto gestores, né, ou futuros gestores para execução de tarefas. Então, eu vou depois querer contar com a ajuda de vocês sobre isso aí. Tá? A Gabi, a minha youtuber do grupo, que tem alguns milhares de seguidores em suas redes, ela poderia pensar nessa ideia para contar essa história, né? E organizar essa galera para poder falar isso e mandar uma mensagem para a turma. Eu achava que ia ser bem legal, né? Então, ô, professor, ser boa nisso, né, Gabi? Professor. Fale. Lá no meu canal eu tenho uma playlist que eu falo só da faculdade de ADM. Aí desde quando eu comecei, eu faço resumo de cada período, entendeu? Aí eu tô até pensando depois em explicar como foi o TCC, um vídeo específico sobre isso. Acho que é legal. Acho que é legal para você contar a sua experiência e até, de repente, o que pode ser melhorado. Eu acho que eu criei, gente, eu cheguei esse semestre na instituição. Então, assim, para mim também, muita coisa foi nova. O que eu fiz e o que eu pude fazer e o que eu estou fazendo é o que eu entendo de melhor para vocês poderem desenvolver os trabalhos de vocês, sem eu interferir, logicamente, na figura dos orientadores, porque eles estão à frente do trabalho de vocês e eles são peças fundamentais para o meu trabalho acontecer, tá? Mas também, logicamente, fazer com que o que eu fale para vocês tenha sentido e valor para vocês executarem. Então, acho que isso que é difícil e, ao mesmo tempo, desafiador. Então, é lógico que ouvir críticas a partir desse momento, e não digo críticas no sentido de que está falando mal, até falar mal também, não vejo problema com isso, porque eu também sou maduro o suficiente, adulto o suficiente para aceitar crítica. Mas eu entendo a crítica como um processo de construção. Então, o saber falar mal faz toda a diferença. Né? Não estou dizendo que não vai me detonar, pelo amor de Deus, né, gente? Eu acho que eu trabalhei tanto com vocês, ninguém pode me detonar também 100%, né? Mas eu acho que falar uma crítica e fazer uma crítica positiva, eu acho que é legal. E também ensina vocês
que nós somos pessoas, né? Somos humanos e, logicamente, também temos limitações. Então, a forma como se fala faz a diferença no que a gente conduz, né? Então, acho que é uma coisa muito bacana. Eu gostaria muito, Gabi, de ter a percepção de vocês e, logicamente, se você puder angariar isso de uma forma coletiva dentro até do seu próprio canal, do seu espaço, seria muito legal, porque eu acho que todo mundo teve alguma dificuldade muito grande e encontrou barreira. E, logicamente, a gente sabe que nesse momento, especialmente pela figura do Covid, ficou um pouco pior, né? A gente sabe dessa situação, a gente entende isso, e entendemos todos os problemas. Mas eu gostaria muito de ver isso que você teria a falar. Mas você pode falar mal de mim também, tá? Espero, eu aceito críticas, tá bom? Só não me detone, pelo amor de Deus, né? Falar mal, você até pode falar mal, mas não me detona 100%, tá? Caine, fala. Professor, é que eu cheguei atrasado na sala, eu não sei. Você falou alguma coisa sobre as notas? Eu já lancei. Ah, já lançou? Tá no AVA? Não sei, não, no portal? Não sei se está no AVA, mas eu lancei. É porque eu confesso que eu tinha esquecido. Não, é só porque eu fiquei com medo, porque como eu não coloquei o meu plano financeiro pelo AVA, eu te mandei por e-mail ele todo. Eu sei. Aí eu fiquei com medo, falei assim, vai que o professor esquece. Não, eu lancei. Depois vocês até dão uma olhada lá. Tem gente que tem menos ponto, porque teve atraso na entrega, teve gente que não entregou, não postou trabalho também, ficou com pouca nota, teve gente que não postou nenhum trabalho, então ficou sem nota nenhuma. Claro, então assim, eu fui adotando a questão da pontualidade, que foi o critério que eu falei, né? E logicamente alguns ajustes que a gente foi fazendo, e logicamente especialmente muita figura da questão da qualidade que a gente foi percebendo em termos de qualidade de trabalho. Então, assim, eu fui vendo alguns, né, e fui vendo os trabalhos e entendi que alguns trabalhos tinham mais qualidade que o outro, em termos de formação técnica, enfim. Então, acho que tem alguns pesos aí, tá? Mas são notas preliminares que, logicamente, agora, nessa etapa agora que vem, com a P2, os trabalhos de vocês têm que ser somados às considerações dos orientadores. Não sou eu que vou dar as notas, inclusive. Só vou dar nota para a defesa, né? Então, agora eles que vão complementar as notas de vocês. Então, agora a parte deles é uma parte essencial no trabalho de vocês aí, tá? Então, é importante. Mas, tá certo, Caim? Show, professor. Beleza? Gabi, então, só para a gente poder retomar nossa conversa aqui. Sim. Mas, assim, é importante que a gente, de repente, tenha esse feeling teu aí com relação a isso. E, logicamente, se a gente conseguir juntar o feeling de outros colegas também, a gente falar sobre isso. E, logicamente, o que a gente pode fazer para melhorar dentro da proposta do curso de uma maneira que seja exequível, né? Não é um mundo... Não é um mundo de Alice, né? Não dá para a gente colocar um óculos cor-de-rosa e achar que a gente vai se desdobrar em 20 para resolver uma solução de uma coisa que não tem solução. Mas dentro do que é executável e exequível, que seja passivo de uma solução, de repente, de um problema percebido agora, cara, eu acho que é super legal e é super bem-vindo considerações, tá? Então, pense nisso aí com carinho, que eu acho que é bem legal, tá? Tá bom. Mas eu acho que é bom se vocês conseguirem fazer. Eu vou ficar muito contente também, tá? Mas eu espero que, de uma forma geral, a grande maioria esteja gostando desses momentos que a gente tem tido, né, gente? Eu acho que sim. Espero que sim, né? Não, acho que a gente está... Tentei fazer o que era de uma maneira genérica, volto a dizer, sem criar nenhum tipo de interferência, porém auxiliando, né, criando uma ponte entre vocês e os orientadores em alguns momentos, para que as coisas pudessem estar fluindo. Então, acho que esse era o meu papel, né, de intermediador aí dentro desse processo, de intermediário, na verdade, corrigindo, dentro desse processo e fazendo com que a gente conseguisse amarrar todo mundo junto, né, chegar todo mundo aí num caminho. Eu acho que conseguimos satisfatório, pelo menos boa parte satisfatoriamente. Então, acho que aí a gente está conseguindo fazer isso. Então, gente, só para a gente poder reforçar, lembrem-se desses detalhes agora que a gente está conversando na aula de hoje, tá? Eu acho que faz toda a diferença agora nesse momento que a gente está encerrando os trabalhos de vocês. Então, assim,
falta pouco, falta muito pouco. Vocês se mostraram e se apresentaram, lógico que uns mais, outros menos, em função, às vezes, de questões de problema de saúde, dificuldade logística, problema com acesso tecnológico. Cada um tem os seus problemas. Eu acho que ninguém está aqui para prejudicar ninguém que se esforçou para chegar até onde chegou até agora. Tá? Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente poder estar falando. Só que também logicamente, que o esforço a gente tem, o esforço de cada um, logicamente, eu acho que vai ser recompensado agora. E se agora também, nesse momento, existe claramente uma dificuldade com relação dificuldades que devam ser sanadas e sejam verificadas, que vocês façam o papel de vocês, porque falta agora, nessa semana que se segue, especialmente até a próxima semana, vocês têm aulas, mas vocês não têm atividades em tese, de prova, nada que tenha que impeçam vocês de poder estar concluindo o trabalho de vocês com louvor. Então, a hora é agora. Chegou o momento de vocês mostrarem para que vocês vieram, né? Então, assim, é hora de botar literalmente o pé na porta e vamos correr para poder fazer a coisa acontecer, né? E, logicamente, quem não aconteceu até agora, né? A única pessoa no mundo que conseguiu fazer milagre, transformar água em vinho, foi Jesus Cristo, né? Então, assim, multiplicar peixe, essas coisas do tipo. Eu não consigo, né? Nem que eu vire madrugadas trabalhando com o aluno e considerando que aí eu teria que construir um trabalho para ele, né? Na maioria do tempo, né? Envolvido nisso. O aluno que não se dedicou até agora para poder fazer não vai conseguir entregar um trabalho com qualidade agora. Não dá para estalar o dedo, a menos que seja muito bem assessorado, né? Porque todo mundo que construiu sabe o quão difícil é, né? Então, né? Se o cara não participou das aulas, não correu atrás, não foi atrás do orientador, não recorreu até mim, não ouviu as dicas que a gente aproveitou, né? Aí eu tenho que dizer para a pessoa, so sorry, né? Porque aí realmente eu não tenho como fazer muita coisa, né? Eu propus, e dentro da minha disponibilidade, eu tentei me predispor e estar o mais disposto, próximo possível de vocês, para poder estar ajudando. Mas aí, se o colega não quis e não correu atrás do prejuízo dele, aí realmente fica complicado. Tá? Então, assim, agora realmente não dá mais para fazer milagre. Nós estamos à porta aí, uma semana faltando para a entrega final das etapas do trabalho, e eu quero que até lá, o máximo que eu faço é estender mais alguns dias adiante para a gente poder matar isso, né? E vir o negócio completo. Professor, fala, Gabi. Teve uma vez que eu ia te mandar, acho que já estava na parte do plano financeiro, algumas etapas. Só que eu fui mandar todo o meu arquivo do meu TCC e lá constou que estava muito pesado para enviar o trabalho todo. Aí eu não sei se em PDF vai acusar esse problema também. Eu tive que recortar a minha parte financeira e mandar ela separada. Tá, eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou colocar aqui no chat. Deixa eu abrir meu chat aqui para vocês anotarem essa informação. Olha, tá tranquilo, eu vi aqui, depois o José deu um ok aqui e espero que ele tenha... Vou colocar o nome na lista dele de presença, tá, gente? Então, depois alguém me lembra que ele teve que sair aqui por alguma eventualidade. Eu vou colocar esses dois sites aqui só para vocês poderem utilizar, tá? Como a Gabi falou, tem trabalho que vai ficar muito pesado por causa de imagem. O quadro nem tanto. Os quadros arquivados agora colocados no Excel, tudo vai ficar mais leve. Mas tem questão do layout, tem questão de imagem e tal. Vocês podem transferir utilizando esse site aí, ó, etransfer.com. Tem um outro também que eu uso muito ele. Então, ele é muito pode bom. usar o eTransfer e se tiver dificuldade, manda para o meu direciona. Aí vocês vão fazer o seguinte: se vocês virem que o trabalho de vocês vai ficar muito pesado, vocês vão colocar, no caso lá, que tem, ele é um sistema português, tá, gente? Então, só para deixar lembrando. Então, vai aparecer ficheiro, é arquivo, tá? Só para poder até deixar escrito aqui para depois vocês lembrarem. Ficheiro é igual arquivo, tá? Vocês vão ter que cadastrar
o e-mail de vocês, não é cadastrado, você tem que informar o e-mail de vocês, que é o e-mail do destinatário, do remetente, né? O e-mail do remetente, e aí é o de vocês, tá? Remetente, eu até vou escrever aqui, o seu e-mail. E o e-mail destinatário é o meu, por favor, tá? O e-mail destino é o meu. Caso isso, vocês não consigam postar na plataforma, que a plataforma tem limite até 10 megas, salvo me engano. E se vocês mandarem pelo e-mail do Gmail, vai ter até 25 mega. Então, e se passar disso, vocês vão ter que mandar para o... Vocês vão ter que mandar pelo... Como é que chama o recurso, gente? Jesus eterno. Vai ter que mandar pelo Google Drive. Então, às vezes, dá problema, enfim. Nesse aqui, vocês podem postar até 2 GB de arquivo. O e-mail destino é o meu. Tá? Então, vou colocar o meu aqui. Tá? Então, já deixem isso salvo, porque talvez vocês vão precisar. Aí vai colocar lá, iniciar transferência, ou transferir. Aí ele vai transferir, vai ficar lendo o seu arquivo, e daqui a pouco eu recebo uma mensagem dizendo que vocês mandaram o arquivo pelo e-transfer. Se todo mundo optar, porque vai ter dificuldade de sinalizar a casa, professor, ficou muito pesado o meu arquivo, como o caso da Gabi, foi até bom ela ter falado, vai ficar muito pesado o meu arquivo e, cara, eu não vou dar conta de mandar, manda pelo e-transfer.com, tá? Depois, se vocês tiverem, eu até vou abrir o site aqui, para quem não conhece, né, Gabi, que de repente é legal, né, para a gente poder colocar. Que aí vocês já têm a ferramenta na mão, e aí vocês podem, vou compartilhar a tela aqui, só para vocês verem como é que funciona a ferramenta, já que a Gabi já conhece, fica mais tranquilo, mas eu vou compartilhar a tela aqui para vocês poderem ver. Ok. Vamos lá. Estão vendo aí? Todo mundo vendo aí? Sim. Beleza. Sim. Então, só vocês clicarem aqui, concordo, tá? Aí ele vai abrir, ó, adicionar ficheiros. É serviço português, tá, gente? Só para lembrar. Aí vocês vão aqui, se vocês quiserem, vocês vão selecionar o arquivo. Vai abrir aqui, só você clicar em cima, tá? E aí, sei lá, seleciona um arquivo qualquer aqui, ó. Vou dar um exemplo. Sei lá, vou colocar aqui um logo aqui, coloquei aqui modelo de projeto, tá aqui. Aí vou mandar abrir. Ele vai aparecer aqui o arquivo, tá vendo? Aí se eu colocar o teu e-mail, né? E-mail, aí você coloca o teu e-mail, né? Óbvio. e-mail@email.com, né? E a mensagem, endereço de e-mail para envio. Então, embaixo o teu e-mail e em cima o meu. Tá para vocês. Não tem e-mail institucional, tá, gente? Porque eu não dou conta de um e-mail. Se eu tiver mais um e-mail na minha vida, eu piro. Então, é mais fácil vocês fazerem. Se vocês colocarem aqui, quando vocês selecionarem aqui bonitinho, colocam a mensagem oi, né? Sei lá, arquivo transferido referente a TCC final. Pronto. Vassouras, até bom você colocar a Universidade de Vassouras, né, gente? Porque às vezes, né, a pessoa coloca lá, às vezes a Gabi não é a Gabi é, sei lá, é a Suzete dos Patins, aí ela escreve um e-mail totalmente louco, que eu não sei quem é, e aí eu vou ter que depois descobrir, nós quer descobrir. Então a pessoa se identifica, né? Oi, eu sou aluno do tal período, tal, tá enviando trabalho de Vassouras, tal. Então pronto. Aí clicou lá, transferir, ele vai abrir essa tela e vai mandar o e-mail para mim. Vai mandar o e-mail notificando que eu tenho um trabalho que eu vou ter que baixar. Aí quando eu clicar no site, ele automaticamente abre para mim, eu faço download do arquivo. Vocês podem mandar, professor. Oi, Gabi. Mas se a pessoa demorar para fazer download, ele expira em 7 dias. Sim, 7 dias. Tem que lembrar que é a versão final. Isso aí é... Tipo, eu cheguei e recebi, mas aí mandando para o meu e-mail pelo e-transfer eu baixo rápido. Isso não é problema, não é difícil. Então tá bom. É tranquilo. Versão final vai tranquilo. Tá? Então aí a gente já está com a etapa final. E logicamente, se vocês puderem, vocês podem copiar mais um e-mail. Vocês podem mandar o e-mail na versão final também para o seu orientador. Se vocês quiserem também, mande para a professora Margarete. Mande para todo mundo, para o que a bunda não prejudica, né, nesse caso.
né? Quanto mais e mais pessoas estiverem socializadas a respeito do seu trabalho, melhor, tá? Então, por favor, é uma ferramenta legal aqui, ó. Ele diz aqui exatamente quanto vocês podem transferir, ó. 2 GB de arquivo, sem pagar absolutamente nada por isso. É gratuito, tá? Então, é uma ferramenta legal, tá? É útil para vocês poderem estar trabalhando. Ela é rápida, não é muito burocrática, independente da velocidade de internet, ela roda bem, tá? Então, é bem bacana. Eu acho que a Gabi lembrou uma coisa muito legal para poder ser considerado isso aí. Bom, antes da gente encerrar a aula, eu vou fazer nosso controlezinho aqui e eu preciso saber, referente a vocês, o que vocês acharam da aula de hoje e o que vocês têm de dúvida. Então, agora eu vou deixar o espaço aí para vocês poderem falar à la vontade. Digam o que vocês precisam, querem saber. Vamos lá. Professor, acho que está tranquilo, graças a Deus. Turma aí, como é que está o esquema? Por mim também, tá tranquilo. Eu vou começar a montar a apresentação agora. Isso. Outra parte importante agora. Eu queria até, de repente, a gente pensasse, vamos verificar depois, eu confesso que agora eu não lembro, mas vamos tentar manter um padrão dentro do que, utilizando os templates da instituição, tá? Evitar de ficar inventando muita coisa colorida, vamos tentar todo mundo seguir dentro do mesmo molde, tá? Porque tem um template no PowerPoint, eu não sei se tem, eu não sei se eu tenho ele, mas eu posso conseguir ele para vocês, e aí a gente monta um template, todo mundo segue a mesma ordem, que aí fica uma coisa mais simplificada, Simples. Ninguém fica colocando padrão de coisa, um coloca... E aí também fica uma coisa horrível, porque de repente, às vezes, isso é legal até falar sobre isso também, às vezes a pessoa acha que colocar fundo escuro é ótimo na apresentação e é insuportável, porque fica horrível para você ler. Então, até para você que está apresentando, ainda mais para a gente que está vendo. Então, é muito ruim. Então, é importante que, de repente, a gente use o padrão template, padrão da instituição, que tem um fundo branco, e trabalhar o fundo branco com letras pretas. Nada de papagaiada, tá, gente? Assim, letrinha azul, rosa, amarelo. É uma apresentação profissional. Vocês são discentes do curso de administração, vocês serão administradores. E, automaticamente, isso eu quero dizer para vocês, que vocês têm uma função importante sobre a atividade de vocês, para vocês poderem estar falando sobre essa questão. É muito importante a gente estar lembrando isso aí, referente a essa situação. Então, só para deixar claro que vocês podem estar fazendo um negócio bem bacana. Então, só para ficar bem bacana mesmo, que aí eu acho que vai ficar show. Então, vamos tentar pensar no template. Caine, alguém me lembra de providenciar isso para a semana, para a galera que já acabar, já começar a focar a apresentação. Slides concisos, sem textão, tá, gente? Porque slide é norteador, é importante lembrar isso. Não é guia de orientação para vocês escreverem, não. Então, é uma coisa assim, vocês, para defender o trabalho de vocês têm que saber o que vocês estão falando. Então, vocês têm que estudar o trabalho antes de fazer, né? Então, é importante lembrar isso, tá? E, logicamente, fazer um negócio, tipo, para ficar bonito, né? Vocês têm que vender um peixe. É como se vocês estivessem vendendo literalmente para um cliente de vocês. Então, vamos fazer a coisa para ficar bonita, tá? Eu acho que é legal pensar nesse contexto aí. A gente poder estar lembrando esse detalhe aí que, poxa, se a gente conseguir fazer esse momento, vai ficar, assim, fantástico, tá? Então, eu acho que ajuda, fica bacana para todo mundo, galera manda bem, e a gente fica mais um tempo bem mais tranquilo com relação à nossa execução e todo mundo vai fazer um negócio bacana. O que vocês acham? Show. Show de bola. Então, me lembrem depois sobre isso. Eu vou correr atrás dessas informações desse template para mandar para vocês, para ficar um negócio bonito e ficar um negócio bacaninha. E com isso, eu só vou fazer agora o controlezinho de aula. Enquanto isso, vou deixando vocês aí para poder falar. Se tiver mais alguma coisa para comentar aí. Gabi, a turma toda que está por aí, por favor. Professor,
Pode falar. Você lançou a nota de todo mundo? Sim. Tá no portal? Deve ter entrado. Se não entrou, depois vocês me falam. Tá no portal sim, acabei de verificar aqui. Não, a minha não entrou não, abri agora. Então depois tem que dar uma olhada, Edilane. Tá. Depois eu vejo lá, tá? Porque eu lembro de ter lançado a nota de todo mundo. Tá. Tá bom? Depois qualquer coisa você me manda me passa um zap e me lembra. Eu dou uma olhadinha nisso lá, tá? Tá bom. Beleza? Bom, eu não vi Bruna hoje aí na aula. A Caine estava lá. Só fazer os controlezinhos aqui. Nenhuma das duas Camilas estavam hoje. Christian também não. Dara também não. Edilane, logicamente, acabou de falar comigo. Eu sei que estava. Eu não vi a Edna. Gabriel também não. Gabriele, sim senhora, está por aí. Gustavo Patraço, José estava. Leia, não vi. Marcela, logicamente, não vi. Marcos Augusto também não. Mateus também não. Mônica também não. Hoje está ótimo. Hoje está uma sessão de ausência aqui que está perfeito. Negócio. Não vi Roberta hoje também. Tainá está aí. Vanessa também está. Então, bom, gente. Bom que eu já sei o nome de todo mundo, fica mais fácil o zuretando quem está aqui dentro da sala. Bom, gente, então alguma dúvida? Eu acho que ficou mais claro agora para vocês encerrarem essa etapa aí. A gente conseguiu acabar com o sofrimento de vocês, ou algumas dúvidas iniciais com relação a essa última fase do projeto. Semana que vem a gente pode se encontrar para poder revisar as dúvidas finais e, logicamente, espero que a gente faça uma sessão até de tirar dúvida mesmo. Agora aí, juntar a galera para debater mesmo, quebrar pau agora para poder ver o que vai dar. Então, de repente, a gente vê mais alguns elementos que, de repente, podem estar faltando e reforçar isso aí com a galera. Então, seria até bom estar a maior parte da turma aí junto para a gente poder ver como é que a gente vai dar. Até vou ver se, de repente, a semana que vem a gente chega com as diretrizes de apresentação, agenda de banco, essas coisas todas. Mas aí seria bom se a galera também tivesse, até para poder, de repente, retomar o que a gente está falando. Mas foi útil a aula hoje para vocês? Foi sim, bastante esclarecedor. Foi. Então agora, horas, né? Horas e mãos à obra, senhores. Eu vou deixar o espaço aberto para vocês, depois lá no fórum. Vou postar depois esse vídeo. Minha internet está ruim, como está o comando para trás. Então provavelmente vai demorar para fazer o upload um pouquinho desse vídeo. Mas assim que eu fizer, eu posto lá no meu YouTube e posto lá na trilha para vocês. Lembrando que a galera pode ficar à vontade para poder fazer os comentários de vocês no fórum. Vou abrir o fórum daqui a pouquinho, vou estar lá. E estou por aqui. Qualquer coisa é só vocês me gritarem, tá certo? Ô, professor, pode falar. Caso de montar a apresentação, pode mostrar para o senhor também, para poder auxiliar direitinho? Pode, eu acho que de repente seria até bom. A gente tem uma diretriz aí, né? Eu vou colocar depois um nortezinho aí para vocês. Porque eu não tenho. Quando eu era coordenador do curso na outra faculdade, eu montei um template pronto para a galera. Então, assim, o template já vinha com a introdução, desenvolvimento teórico, alguns tópicos que eu pegava dentro daquilo ali e a pessoa já ia enxertando dentro daqueles slides, entendeu? Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa, que de repente já fica mais fácil para direcionar para todo mundo. Já andei dando trabalho mastigado para todo mundo, acho que agora dá para fazer mais um pouquinho, né? Ajudou bastante. Então, tá certo, minha gente. Então, acho que com isso a gente encerra nosso momento aqui. Eu agradeço a audiência e a paciência. Espero que a gente se encontre semana que vem aí para poder finalizar várias etapas e aí costurar o que porventura está pendente e, logicamente, vir com mais diretrizes e novidades para todos para que a gente possa estar concluindo a nossa etapa. Tá certo? Show. Certo, gente? Então, muito obrigado pela audiência, pela paciência e até semana que vem. Bom final de semana para todos, bom descanso e bom trabalho, que vocês têm muito TCC para acabar aí, tá bom? Um abraço para todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, boa noite.